Aqui é uma que dá conversa, porque o Grêmio pode contratar o Douglas Costa. A gente falou do Flamengo, ele teve um jantar com o Marcos Braz, foi flagrado aí, né? Teve fotografia e tudo. O Marcos Braz confirmou que teve um jantar com o Douglas Costa, que encontrou com ele no restaurante e nada mais. Aí, né, teve gente que começou a falar, pô, Douglas Costa pode ser reforço do Flamengo e tudo mais. E agora surge a conversa de que o Douglas Costa teria, né, conversado, procurado a diretoria do Grêmio, interessado em voltar. O problema é que é o seguinte, o Douglas Costa já faz bastante tempo aí que não consegue jogar com frequência, né? Tem uma série de problemas de lesões, desde quando jogava na Europa, né? Acho que o último grande momento do Douglas Costa talvez tenha sido no Bayern de Munique, né? Porque na Juventus também teve muitos problemas. E o Grêmio tem uma dívida aí de 7 milhões de reais, mais ou menos, com o Douglas Costa. Essa questão da dívida talvez o aproxime do Grêmio, né? Porque se fosse para contratar talvez só pela bola, talvez a torcida não gostasse, ou a diretoria, ele saiu, né? Não saiu com uma boa relação do ano passado. Ano passado não, esse ano mesmo, né? Foi esse ano, né? Não, foi no ano... Foi no passado que caiu, né? Foi no ano da queda do Grêmio. Foi no ano da queda, ano passado mesmo. Mas sim, ainda está em 2022. Você fez essa pergunta, exato. Deu uma bugada aqui de leve. Talvez essa dívida faça com que esse acerto possa acontecer, né? Mas, assim, o que me espanta nisso, assim, é quando você vê as razões que fazem com que se abra esse tipo de conversa, é a maneira como se faz negócio no futebol, né? Olha o tamanho da dívida, do nível, o tamanho do compromisso que o Grêmio assumiu com esse jogador, o tamanho da dívida que isso gerou. Isso é que ninguém é responsável por isso. Agora, olha a situação que o clube se coloca, né? Ou você vai ter um alívio grande numa pendência que você tem com o jogador, só que você está recebendo um atleta que na última passagem gerou tudo menos confiança nas pessoas que estavam no futebol do Grêmio, e isso é um empecilho para se ter um acerto. O departamento de futebol do Grêmio, ainda que o clube tenha passado por algumas modificações, é difícil você olhar para o Douglas Costa hoje e ter um nível de confiança que ele vai te entregar ao longo de uma temporada. E a torcida ficou muito brava com ele, Como é que você vai reatar esse tipo de relacionamento? E a outra hipótese é você não ter esse jogador e continuar com uma pendência desse tamanho de 7 milhões de reais com um profissional que passou uma temporada no clube. Como é que uma temporada de um jogador pode render ao clube uma dívida de 7 milhões de reais? É impressionante. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Eu acho que a grande questão do Douglas Costa é essa questão do salário. Se tiver vindo o Douglas Costa para ganhar um salário de Douglas Costa do Bayern de Munique... Não, isso não. A diretoria já até antecipou que o salário talvez fosse por produtividade, mas talvez o que fosse bom para o Grêmio era do lado financeiro, porque a dívida que é muito alta, entraria nesse negócio, aí né? que eu queria entrar. Eu acho que se for financeiramente bom para o Grêmio, além de perdoar uma dívida e não ter um salário exorbitante, claro, tem que fazer a avaliação médica, ver se ele está 100%. Eu iria no Douglas Costa. Eu iria no Douglas Costa, que ele é muito bom de bola, ele é diferente. A gente passou só alguns lances que ele jogou mal, tem uns 3 golaços aí que passaram dele. Assim, de novo, com salário de produtividade, se ele machucar de novo, não vai acabar com o meu cofre, mas se der a sorte aí dele ficar 100%, ele é muito diferente. O Grêmio não vai conseguir. O problema é que a última vez que ele teve 100% já faz isso. Por isso que eu tô falando da questão do salário. 2017, talvez. Por isso que eu tô falando da questão do salário. Eu acho que, assim, ele podendo jogar, eu não tenho dúvida que ele vai ser titular e vai ser um bom jogador. Agora, se vai ser craque, vai acabar com o futebol brasileiro, com aquele papo, tá voltando, a gente já viu que ele não vai. Mas eu acho que quando ele esteve em campo, ele mostrou que é diferente, sim. Mas eu acho que essa questão física, então, pela questão física, ele não pode ter salário de craque. Ele tem que ter um salário normal. Aí, se ele conseguir ter um saláriozinho normal, você ainda conseguir perdoar uma dívida, eu correria o risco. Vai que? Vai que ele consegue jogar uma temporada. Acho que há para se... Porque isso de argumentos para se brigou discutir. com a torcida, a primeira que ele puxar para canhota, acertar na gaveta, a torcida esquece. Isso aí a gente sabe como é que é. Se fizer gol, esquece. Isso é. E a torcida vai esquecer rapidinho.